Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Aleluia. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Bom dia, irmãos amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos, amém? Vamos continuar de pé e vamos orar mais uma vez, para que o Senhor possa ter total liberdade no nosso coração para recebermos dele, amém? Ó Deus, nós queremos te louvar mais uma vez, te agradecer nesta manhã por esse privilégio de estarmos aqui, de podermos, ó Deus, compartilhar da mesa do Senhor nesta manhã, de podermos ouvir do Senhor, da Tua palavra sendo ministrada aos nossos corações. E nesta manhã, Senhor, que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade para agir, que seja o Senhor falando. Ó Deus, que o Senhor possa me usar para falar as nossas vidas e que nós possamos
aplicar as verdades do Senhor como cidadãos do reino do Senhor. É o que eu oro agora e te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Então vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amados, este é o início do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E o Senhor começa aqui falando das bem-aventuranças, ou das beatitudes, que significam atitudes que nós deveremos praticar como cidadãos do reino de Deus. E beatitudes são pronunciamentos de bênçãos e felicidades para todos aqueles cujos corações estão rendidos ao Senhor, entregues ao Senhor, que entrega a sua mente, o seu coração, para que o Senhor molde os nossos pensamentos. E assim nós teremos todas essas bênçãos e essa felicidade verdadeira. Porque as nossas atitudes, diferentemente das beatitudes, são atitudes que comprovam o que nós pensamos e o que nós sentimos. E nós, sem o Senhor, nós somos débeis, pecadores, frágeis. Então, não podemos depender daquilo que nós pensamos e daquilo que nós sentimos, mas devemos voltar para as beatitudes, para tudo aquilo que diz a palavra do Senhor, para que possamos receber do Senhor, da parte do Senhor, tudo o que Ele prometeu nesse grande e maravilhoso sermão, queridos, que foi um dos primeiros sermões que o Senhor pregou no início do seu ministério, no qual Ele transmitiu as boas novas do Evangelho do reino dos céus. E quando nós falamos de reino, nós falamos de governo, nós falamos de reinar. Portanto, todo aquele que se submete ao Senhor, Deus, o Criador, o Pai, todo aquele que entrega a sua vida para o Senhor Jesus, declarando que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa, ela é um cidadão do reino dos céus. Amém? E é uma maravilha nós podermos falar nesta manhã, quando nós estamos relembrando novamente da morte do Senhor e de tudo aquilo que está incluído na obra da cruz por nós. Isso é maravilhoso. E eu quero aqui também ler Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Podemos ler aqui juntos no telão? Aqui o Senhor vai dizer isso. Na palavra aqui do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, declarando essa verdade de Jesus.
Quero que você me acompanhe nessa leitura que diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Preste muita atenção no que está escrito. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, é tudo para nós. Então, nós devemos tomar posse de todas essas bênçãos que o Senhor, Ele deixou para nós, porque nós estamos incluídos nele, em toda a justiça que foi feita ali na cruz do Calvário. E Filipenses 3:20, ainda, essa maravilhosa palavra do Senhor que diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E hoje nós declaramos que o Senhor virá novamente nesse memorial que fala da morte, mas também fala de tudo que está incluído e da segunda vinda do Senhor Jesus. Amém? Então, nessa manhã podemos dizer, Maranata, vem, Senhor Jesus. Queridos, e voltando aqui para o Sermão do Monte, o tema central do sermão é: sede vós perfeitos, como também é perfeito o vosso Pai do céu, Pai celeste. Lá em Mateus 5, versículo 48, é o último versículo do capítulo 5, você vai ver. Jesus, depois de declarar todas aquelas bênçãos, ensinar todos aqueles ensinamentos que nós vemos no capítulo 5, o Senhor diz: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Queridos, perfeito não significa sem pecado, mas significa totalidade, integridade, maturidade. Então, nós devemos ser totalmente dele. Nós devemos ser inteiramente dele, não pela metade, mas completamente. Nós não podemos nos dar pela metade ao Senhor. Nós devemos nos dar completamente a Ele, nos render completamente, entregar todos os nossos projetos, entregar todos os nossos desejos, entregar a nossa família, o nosso trabalho, tudo, enfim, entregar ao Senhor. E nós devemos buscar a maturidade que aqui é ensinada desde o início. Que não possamos ser como meninos, que vai de um vento para o outro, buscando coisas, que não sejamos pessoas que não tenham sabedoria, que não sejamos tolos, mas que nós possamos andar segundo aquilo que nós temos alcançado. Nós temos recebido tanto aqui, amém, irmãos? É a pura palavra do Senhor, não é nada que vem de nós, não é o que eu acho, o que eu penso, mas é o que a palavra diz, o que o Senhor diz, o que o Senhor deseja para os nossos corações. Nós devemos ser tudo que Deus quer que nós sejamos. E quais são as marcas dos cidadãos do reino de Deus? Nós já sabemos que nós somos cidadãos desse reino maravilhoso. Mas quais são as marcas? Os cidadãos do reino dos céus têm características piedosas.
e recebem aquela felicidade interior que não dependem das circunstâncias. Não depende de você ter ou não ter, mas depende de toda a promessa do Senhor para a sua vida. Depende do quanto você conhece ao seu Deus e você confia nele para você seguir com essa alegria. Pois essa alegria é que nos impulsiona, é que nos dá força para prosseguirmos e para enfrentar todas as aflições, as dificuldades, as tribulações, as perdas que neste mundo nós somos passíveis de ter. Todas as dores. E esta felicidade nós encontramos ali e ela vem também com recompensas especiais. A segunda marca que eu quero falar para os irmãos é que os cidadãos do reino de Cristo devem causar impacto neste mundo. A palavra de Deus aqui no Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz que nós devemos ser sal. O sal, ele tem que gerar sede nos corações. Nós temos que ser estas pessoas, esses cidadãos do reino que vão gerar sede de Deus nas pessoas. E também devemos ser luzes para que, através das nossas ações, nós possamos influenciar outras pessoas, especialmente aquelas que estão mais próximas de nós. Mas todas aquelas que o Senhor colocar no nosso caminho, nós devemos influenciar, porque a luz de Deus está em nós e nós vamos brilhar através das boas obras, que nós vamos fazer obras estas que glorificam o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, essas são as duas marcas fortes dos cidadãos do reino de Deus, e a gente precisa absorver, editar nas nossas vidas e trazer para o nosso dia a dia, para que nós possamos refletir a glória do Senhor. E quais são os padrões do reino dos céus? O primeiro está nisto, que é o amor. E os outros são incluídos nesse amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, queridos, nós precisamos amar a Deus, nos amar, que às vezes nós esquecemos. Isso não é egoísmo, nós precisamos nos amar. Porque o Senhor nos amou e só poderemos amar o outro se nós os amarmos. Às vezes as pessoas não conseguem amar o outro porque não se ama. Então a gente precisa rever também isso na nossa vida para que a gente possa demonstrar este amor. Então, segundo ali as verdades que o Senhor prega, anuncia ali no Sermão do Monte, desde o capítulo 5 até o 7, eu vou dizer alguns padrões do reino que são fundamentais. O primeiro é que as nossas vidas devem manifestar a justiça de Deus. Amém? Nós devemos manifestar, nós devemos mostrar essa justiça que está em Cristo Jesus, em tudo que Ele fez por nós. Nós não precisamos nos vingar, como diz a palavra do Senhor. Jesus diz, não vos vingueis. A vingança pertence ao Senhor e Ele já fez tudo. Essa justiça já está ali feita. E nós agora devemos ser portadores dessa justiça, porque Jesus explicou o coração da lei de Moisés. O Senhor cumpriu toda a lei e mostrou que a verdadeira justiça envolve mais do que atos certos, ações corretas. Fala muito mais de um coração puro, um coração piedoso, um coração completamente amoroso diante do Senhor. E quando nós compreendemos esse significado mais profundo da lei de Cristo, nós vamos servir ao Senhor com todo o nosso coração. E segundo, devemos servir a Deus sem hipocrisia. Devemos ser sinceros. Devemos ser puros e verdadeiros na presença do Senhor. Por quê? Porque Ele só aceita contribuições, orações, jejuns, só daquele que tem um coração completamente entregue, puro, rendido a Ele. Os nossos motivos têm que ser sempre puros, verdadeiros, senão não receberemos nada do Senhor. E devemos também estabelecer prioridades nas nossas vidas. Quando o Senhor fala que nós não devemos buscar outras coisas, em primeiro lugar, a não ser o reino de Deus. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Está ali no Sermão do Monte.
Então, não devemos nos preocupar, mas nós devemos buscar ao Senhor e dizer para Ele o que nós precisamos, sem ansiedades. Nós devemos lutar contra a ansiedade. Todos nós temos ansiedades nos nossos corações. Mas nós devemos lembrar que isso não agrada ao Senhor. E nós devemos lembrar que Ele é o Deus de toda a nossa provisão. Amém? Seja em necessidades financeiras, seja em enfermidades, seja em qualquer coisa, em qualquer área da nossa vida, nós vamos deixar a ansiedade nas mãos do Senhor e vamos decidir. Porque ser cidadãos do reino também é questão de decisão todos os dias. Eu decido, apesar de servir ao Senhor, crer no Senhor, depender do Senhor, viver para o Senhor, fazer o melhor para o Senhor. Não devemos julgar os outros. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. Então, queridos, o que o Senhor quer dizer é que nós devemos olhar para nós, para as nossos pecados, as nossas limitações, os nossos erros, para que nós possamos, com a ajuda de Deus, vencer e que possamos cada dia mais crescer diante do Senhor em maturidade, que nós possamos vencer a carne e que nós possamos permitir que o Espírito Santo possa nos guiar, possa nos indicar o caminho que devemos fazer. Então, vamos parar de apontar o dedo, porque isso não agrada o Senhor. Vamos olhar para dentro de nós e pedir misericórdia do Senhor para as nossas vidas, para que o Senhor se agrade de nós. E orar pelo nosso irmão se a gente vê alguma falta, e nunca julgar. É isso que o Senhor deseja. E devemos orar como Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Nós devemos glorificar o nosso Pai que está no céu. Ter os corações rendidos e gratos por tudo aquilo que Ele fez. Devemos perdoar antes de querer o perdão de Deus. Devemos perdoar. E perdoar não é fácil, é muito difícil. Porque as pessoas te ferem. As pessoas muitas vezes dizem coisas de você que não são verdadeiras. E mesmo que sejam verdadeiras, magoa você. Por quê? Porque essas pessoas, elas não querem o teu bem. Mas o Senhor diz que nós devemos perdoar, assim mesmo. E mesmo que não venhamos esquecer as coisas, aquelas coisas não devem mais trazer obstáculos para a nossa vida espiritual. Nem obstáculo para que nós possamos orar e abençoar aqueles que erraram, aqueles que falaram que não deveriam falar contra nós, aqueles que nos fizeram chorar ou sofrer. O Senhor diz que nós devemos orar e perdoar. Amém. E colocar diante do Senhor a nossa vida sempre nos submetendo à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Reconhecendo sempre o poder de Deus em nós, que nele nós possuímos todas as coisas, mesmo não tendo nada. Nele nós temos tudo. E que Ele é o Deus de poder, que Ele pode fazer tudo o que Ele quer na nossa vida e por nossa vida. E nós precisamos confiar e nos render todos os dias diante desse poder, diante desse Deus maravilhoso, amoroso, poderoso. E por último, irmãos, por que é urgente nos tornarmos cidadãos do reino dos céus? Porque o Senhor, Ele mostra que há dois caminhos ali no Sermão do Monte. Tem o caminho largo e tem o caminho estreito. E o Senhor nos orienta sempre a andar no caminho estreito. Porque nesse mundo parece, aos olhos de todos, parece que o caminho largo é muito mais fácil, é muito melhor. Mas não é. É um engano. E o diabo sempre quer mostrar que é bom você andar ali, mas no final é maldição. No final é tribulação, é perda total. Nós sabemos que o caminho estreito é o caminho que leva à salvação. E o Senhor não quer que sejamos destruídos. Por isso, irmãos, quando você pensar que é mais fácil andar longe da presença do Senhor,
deixar de buscar a Deus, de orar, de perseverar, lembre-se que há vitória lá no final. Esse caminho, ele vai se alargar. Lá mais para o meio, para o final, aí você vai ter todo o espaço que você deseja. Então, sofra tudo que você precisar sofrer, com alegria no seu coração, com fé, com perseverança, sabe? Não desista, não desista, porque o Senhor só tem bênçãos para nós, apesar de às vezes não parecer. Amém? Vamos continuar crendo nesse Deus maravilhoso. Então, escolhamos sempre o caminho que é estreito, mas é o caminho que nos leva no caminho para a vida eterna. Segundo lugar, o Senhor também nos orienta contra os falsos mestres. Então, nós devemos estar sempre atentos, buscando de Deus discernimento para discernirmos quem são os falsos mestres. E para que nós, olhando a vida deles, possamos ver os frutos, porque pelos frutos nós conhecemos a árvore. Amém? Então, pelos frutos você vai conhecer aquele que é o falso profeta, aquele que não tem nada de Deus, mas aquele que quer apenas te enganar. E, por último, tenha certeza de que a sua vida mostra que verdadeiramente você conhece o seu Senhor, que você conhece o Senhor Jesus. Porque as boas obras não bastam, irmãos. Nós temos que ter Cristo como nosso fundamento sempre. Amém? Que Deus abençoe essa palavra no seu coração nesta manhã, em nome do Senhor Jesus.